Imagine o cenário: barcos misteriosos cortando as águas escuras do oceano, carregados não só de petróleo, mas de segredos que ameaçam toda a Europa. Você sabia que a frota fantasma da Rússia, aquela armada clandestina de navios ilegais, está sendo usada para lançar drones contra países da União Europeia? Isso mesmo, Putin transformou esses vasos em armas flutuantes, humilhando o Ocidente com incursões aéreas impunes. Mas espere, há uma reviravolta chocante que o mundo inteiro precisa descobrir agora. Será que a frota fantasma é apenas uma ilusão, ou ela se esconde na névoa espessa dos mares, com o cheiro forte de óleo queimado no ar e o som rouco de motores ecoando no silêncio noturno? Hoje você vai descobrir como essa rede de navios obscuros não só financia a invasão da Ucrânia, mas evoluiu para uma ameaça direta à paz europeia. Imagine os ventos frios balançando os cascos enferrujados, enquanto marinheiros sombras trocam olhares clandestinos sob estrelas indiferentes. A Rússia tentou esconder essa armada, mas uma exposição chocante acaba de undermine suas mentiras. Quem pensaria que navios petrolíferos se tornariam plataformas de guerra híbrida? Lembre-se, a frota fantasma sempre foi uma resposta astuta às sanções ocidentais, ficção de navios antigos e baratos que circulam o mundo como fantasmas invisíveis. Mas agora, Ucrânia revelou seu propósito mais sombrio: lançamentos de drones contra nações da OTAN. Sinta a tensão no peito ao imaginar aviões não tripulados zumbindo no céu, vindos de vulcanizados flutuantes. E se isso for o começo de ataques reais, com explosões ecoando em cidades adormecidas? No auge da invasão russa à Ucrânia, sanções ocidentais miraram os setores de petróleo e gás da Rússia. Em 2021, um ano de boom para combustíveis fósseis, as vendas ultrapassaram expectativas, representando 36% do orçamento total do país. Segundo o relatório da Reuters em janeiro de 2022, vendas reais estavam 51,3% acima das previsões, gerando quase 500 milhões de dólares por dia em outubro de 2021 apenas. Bilhões fluindo como um rio preto para financiar a guerra. A lógica do Ocidente? Cortar esses fundos, quebrando a máquina de guerra de Putin. Mas a Rússia se adaptou, e a frota fantasma surgiu. Navios massivos apareceram, escondendo donos com manobras fraudulentas, transferências barco a barco, misturas de óleo de múltiplos países, falsificação de dados de localização e apagões no sistema de identificação automática. Esses navios, conhecidos como Frota das Sombras, evadem sanções através da enganação. Até maio de 2025, Rússia gastou pelo menos 14 bilhões de dólares nessa frota, tornando-se o principal meio de transporte oceânico de petróleo. No segundo semestre de 2024, esses navios representavam 60% do óleo cru saindo de terminais bálticos russos, caindo para 40% em março de 2025. Barcos baratos e velhos, usados em segredo para manter o dinheiro fluindo. Mas ninguém mais se surpreende com isso, certo? É um segredo aberto no mundo inteiro. Então, qual é o verdadeiro escândalo que a Ucrânia acaba de expor? Todos sabem da evasão às sanções, mas e se a humilhação vai além disso? Lembre-se das incursões de drones em países europeus, saindo precisamente desses navios obscuros. O cheiro de óleo diesel pairando no ar enquanto drones sobem ao céu noturno. Será que Putin está rindo do Ocidente indefeso, usando barcos como trampolins para ameaças aéreas? Prepare-se para a exposição. Não é só petróleo, mas guerra híbrida se espalhando como manchas escuras no oceano. A Comissão de Kiev revelou o grande segredo em 28 de setembro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou em seu discurso vespertino que inteligência indica russos usando petroleiros para lançar e operar drones contra nações europeias. Isso justifica o fechamento do Mar Báltico e outros mares para petroleiros russos, pelo menos para a frota fantasma. É chocante. Frota não é mais só sobre dinheiro, donos silenciando-se em extensão da marinha militar russa. Drones invadindo o espaço aéreo da União Europeia e países da OTAN foram vítimas desses lançamentos. Ataques híbridos contra aliados da Ucrânia, transformando frota em ameaça direta à Aliança Atlântica. Incursões de drones aumentaram nas últimas semanas. Euronews detalhou países afetados em análise de 30 de setembro. Polônia, Lituânia, Romênia, Dinamarca, Noruega, França, Alemanha, Letônia e Estônia. Antes, drones supostamente vindos de território russo ou com Belarus, mas agora provou-se lançamentos de navios de sombra. Polônia encabeça manchetes. Em 9 de setembro, Ministério da Defesa relatou pelo menos 19 drones russos invadindo espaço aéreo, chamado ato de agressão. Polônia ativou defesas aéreas, abatendo vários, e advertiu que futuros invasores seriam derrubados. Isso, aliado a 3 MiG-31 em espaço aéreo estoniano dias depois, acendeu alerta na OTAN.
pelo menos 10 incidentes desde julho. Entre eles, Lituânia em 28 de julho, Romênia em 2 dias em setembro, um diante dos da Polônia, outro em 13 de setembro, Dinamarca e Noruega perto de aeroportos e sites militares na segunda metade de setembro, França e Alemanha também relatando avistamentos. Putin intimida países apoiando Ucrânia, usando frota fantasma como plataformas de lançamento. Drones ainda não atacaram, apenas avistados e às vezes abatidos. Mas é mensagem clara. Rússia pode golpear qualquer lugar na Europa, inclusive por meio de barcos que o Ocidente não consegue parar. É isso mesmo, e se essa negação russa for só fachada para cobrir uma guerra secreta em expansão? Sinta o medo rastejando na pele ao imaginar frota fantasma navegando sombras enquanto o Ocidente dorme. A reviravolta hit. Putin nega tudo, mas incursões profundas em Europa não mentem. O futuro? Frota tornando-se problema militar maior, forçando perguntas difíceis sobre respostas da OTAN. Uso da frota fantasma para incursões de drones é tática inteligente, operando em zona cinzenta legal. The Economist ressaltou em 30 de setembro dificuldade de alianças militares em conter ameaça piscando vermelho da frota sombria russa. Identificar navios é possível, mas inibição é o desafio. O real Ocidente hesita em designar frota como alvo legítimo devido a manobras legais russas. Mas revelação de Zelensky muda jogo. Frota evoluiu além de evasão. Agora ferramenta de guerra híbrida. Isso exige ação urgente. Encerrar portas para navios russos, especialmente sombra. Caso contrário, drones se tornam armas reais. Humilhando o Ocidente com ataques inesperados. Será que a OTAN acordará a tempo, ou Putin transformará mares em cenários de caça furtiva? Lembre-se da mera evasão sanitária transformada em agressão armada. Navegue em águas turbulentas de segredos revelados. O ar fica pesado com o cheiro de óleo e metal, motores rugindo enquanto drones zumbem invisíveis. E a próxima incursão? Quem sabe pode ser o ponto de inflexão que arrasta a Europa para conflito aberto. Prepare-se, porque o segredo da Rússia está desvendado, mas ameaças ainda crescem nas ondas escuras. Os desafios impostos pelas sanções ocidentais à Rússia estavam claros, mas uma resposta inesperada surgiu. À medida que as medidas eram implementadas, monstros marítimos começaram a surgir. Navios enormes, muitas vezes petroleiros, apareciam, se esforçando para esconder a verdadeira identidade de seus proprietários. Era um jogo de sombras em grande escala, e essas embarcações logo ganhariam um nome: a frota clandestina. Esses navios operavam sob uma estratégia muito bem elaborada. Segundo análises, um dos focos da frota sombra era obscurecer a propriedade dos petroleiros e disfarçar a origem do petróleo russo que transportavam. Para isso, a Rússia utilizava manobras enganosas, como transferências sucessivas de carga entre navios, mistura de óleo de vários países e blackouts no sistema de identificação automática. Com isso, a frota se tornará um instrumento indispensável para evitar sanções com um claro objetivo: enganar. Até maio de 2025, foi reportado que a Rússia havia despejado pelo menos 14 bilhões de dólares nesta operação obscura. Essa frota se tornará a principal via de transporte marinho de petróleo russo. Na segunda metade de 2024, esses navios eram responsáveis por 60% do petróleo bruto partindo dos terminais do Báltico. Mesmo que esse número tenha caído para 40% em março de 2025, o intuito inicial da frota era evidente. Eram embarcações de baixo custo, frequentemente velhas, que podiam operar na clandestinidade, garantindo à Rússia um fluxo financeiro essencial. No entanto, essa frota já não era um segredo bem guardado. O mundo estava ciente de sua existência. Embora a Rússia tentasse manter a ilusão de que tudo permanecia inalterado. E se o funcionamento da frota sombra não era o grande segredo revelado pela Ucrânia, então qual seria? Em 28 de setembro, o que o Independent trouxe à luz um novo e alarmante segredo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidiu revelar um fato perturbador. Grande parte da inteligência indicava que a Rússia estava utilizando os petroleiros não apenas para transporte de petróleo, mas também como plataformas para lançar e operar drones contra países europeus. Essa nova informação levantava preocupações sérias sobre a segurança das nações ao redor do Mar Báltico, que deveriam urgentemente fechar suas águas para esses navios. A incerteza e o medo agora se infiltravam nas fronteiras europeias, fazendo todos se perguntarem: até onde essa frota sombra poderia ir? A revelação de Zelensky muda o jogo. A frota sombra não é mais apenas uma estratégia para eludir sanções. Agora, é uma extensão real da capacidade militar russa. Esses drones, que antes eram uma ameaça apenas à Ucrânia, agora se voltam contra todo o continente europeu. O que isso significa para o futuro?
As frequentes incursões de drones sobrevoando países da OTAN tornam evidente que a situação é mais grave do que muitos imaginavam. Com a crescente tensão, o mundo observa com um misto de apreensão e determinação. A Frota Sombra, antes uma mera ferramenta de evasão, se transforma em um símbolo de guerra híbrida, onde os ataques podem vir de qualquer esquina do continente. E a pergunta que ecoa é: qual será a próxima jogada de Putin? E o que a Europa está disposta a fazer para se proteger? O relógio está correndo, e o tempo para agir é agora. A frota fantasma russa, um segredo sombrio que sustenta a guerra na Ucrânia, não se limita mais ao petróleo. Agora, ela se transforma em uma arma ameaçadora contra a Europa, lançando drones invasores. Você sabe o que? Vladimir Putin acaba de expor seu plano mais sinistro: tanques escondidos no mar para atacar aliados da NATO. Imagine navios corroídos pelo sal, motores roncando no vasto oceano, e o cheiro de combustível queimado pairando como uma ameaça invisível. Será que a Europa acordará antes que seja tarde? Agora, recordando a descoberta chocante, Vladimir Zelensky revelou em seu discurso noturno de 28 de setembro que os russos utilizam petroleiros para lançar drones contra países europeus, exigindo que o Mar Báltico e outros mares sejam fechados para esses navios sombrios. Pense só! Quantas vezes Putin mentiu descaradamente, humilhando a credibilidade do Ocidente com suas negações? Esse não é apenas um truque, é uma reviravolta que transforma cargueiros inocentes em plataformas de guerra híbrida. Imagine o brilho fosco dos cascos enferrujados sob a lua, ondas batendo como um aviso ritmado, e o ar carregado de tensão, cheirando a metal oxidado e óleo diesel. Por que toleramos isso? A frota fantasma saiu das sombras para aterrorizar toda a Aliança Azul. Continuando de onde paramos com Zelensky denunciando o uso de petroleiros russos para operações de drones na Europa, fica claro que essa frota evoluiu. Ela não é mais só um problema para impedir que a Rússia ganhe dinheiro com petróleo e gás, garantindo 36% do orçamento russo em vendas de combustíveis fósseis que alcançaram picos de quase 500 milhões de dólares diários em outubro de 2021. Agora, segundo o relatório da Euronews de 30 de setembro, é um instrumento de guerra híbrida contra a NATO inteira. Polônia foi a primeira a gritar pelos céus invadidos, com pelo menos 19 drones russos cruzando seu espaço aéreo em 9 de setembro, classificando como ato de agressão e abatendo vários com defesas aéreas. Isso, aliado aos 3 caças MiG-31 enviados ao espaço da Estônia dias depois, levou a Polônia a advertir que qualquer coisa russa será derrubada no futuro. Assista nosso vídeo para mais sobre se a NATO apoia essa ameaça e como a Rússia reagiu. Mas esse único incidente seria prova suficiente da escalada de Putin contra a Europa? Que humilhação para os líderes ocidentais, ignorando sinais claros. Sinta o barulho ensurdecedor das sirenes de alarme ecoando nas noites polonesas, o calor dos mísseis lançados aquecendo o ar gelado, e o toque áspero do medo correndo pela pele. Uma pergunta arrepiante: e se esses drones carregassem mais do que olhos invisíveis? Seguindo a ameaça crescente sobre a Polônia com drones russos abatidos, outros países sofreram incursões similares. Polônia foi apenas um dos ao menos 10 casos de drones russos invadir locais onde não deveriam, como Lituânia em 28 de julho, Romênia com 2 episódios em setembro, o primeiro um dia antes da Polônia, o segundo em 13 de setembro. Dinamarca e Noruega enfrentaram drones perto de aeroportos e bases militares na segunda metade de setembro, assim como França. A Alemanha também reportou avistamentos, além de Letônia e Estônia. Antes pensávamos que esses drones vinham de território russo ou Belarus. Agora, a frota fantasma os lança de navios obscuros. Putin busca intimidar países apoiando a Ucrânia, enviando esses cargueiros como bases flutuantes. Os drones ainda não atacaram, apenas observam e às vezes são abatidos, mas a mensagem é clara: a Rússia pode golpear em qualquer lugar da Europa. Pense na humilhação. Ocidente burro, cego às mancheiras de Putin, enquanto o ar vibra com o zumbido distante de propulsores inimigos. Toque o frio aço das armas indefesas, sinta o cheiro de fumaça dos motores diesel expelindo toxinas marinhas. Que desgosto ver aliados fingindo surpresa diante dessa dança mortal. Avançando dos recentes avistamentos russos sobre 9 países europeus, a frota fantasma se tornou um problema militar imenso, usando sancionários para 14 bilhões de dólares investidos pela Rússia até maio de 2025, transportando 60% do petróleo bruto dos terminais bálticos na segunda metade de 2024, caindo para 40% em março de 2025. O segredo negro é que Putin transforma petroleiros em extensão da marinha militar, lançando drones contra a União Europeia e aliados NATO. Zelensky chama por razões parasinas dessas operações.
Newsweek reporta que a Rússia nega tudo, alegando coincidências nas 10 incursões desde julho, especialmente em setembro, e até mesmo os jatos MiG-31 na Estônia foram acidentes. Mas Alemanha, França e Dinamarca? Isso derruba as mentiras russas. Que reviravolta chocante, uma frota outrora para evasão financeira agora ameaça toda a Europa diretamente. Ouça o respingo das ondas contra cascos ocultos, respire o ar salgado misturado à fumaça de diesel, sente o pânico gelando a contrabarra no pele diante da última escalada de guerra híbrida. Imagine se esse segredo levar a um confronto incontrolável amanhã. E a surpresa final? Putin jamais confessará, mantendo negabilidade plausível para evitar que a NATO designe a frota como alvo legítimo. Mas o dano está feito. O que ocorreu na Polônia foi apenas uma das 10 situações em que drones russos adentraram países proibidos. Um exemplo claro é a Lituânia, que confirmou a entrada de um drone russo em seu território no dia 28 de julho. A Romênia também foi palco de 2 incursões em setembro, sendo a primeira um dia antes que a Polônia enfrentasse os drones da Rússia. A segunda aconteceu em 13 de setembro. Durante a segunda metade de setembro, Dinamarca e Noruega tiveram confrontos com drones russos próximos a aeroportos e bases militares. França e Alemanha também relataram avistamentos desses drones, e tanto Letônia quanto Estônia não ficaram de fora dessa lista. Inicialmente acreditava-se que esses drones tinham como origem lançamentos em território russo ou de estados vassalos como a Bielorrússia. Contudo, a situação parece ter mudado. À medida que Putin tenta intimidar as nações da OTAN que oferecem ajuda militar à Ucrânia, ele está utilizando a frota sombra como plataformas para desencadear os drones russos. Até agora, essas aeronaves não atacaram. Todas as incursões se limitaram a serem avistadas ou derrubadas em algumas situações. Porém, o que se pode perceber é que Putin quer que a OTAN compreenda que a Rússia pode atingir qualquer lugar da Europa. E caso isso ocorra, a frota sombra, que ninguém conseguiu deter, terá a mesma probabilidade de atacar que os navios de guerra oficiais da Rússia. Evidentemente, Putin nunca admitiria isso abertamente, já que o principal objetivo da frota sombra é esconder as ações russas através de camadas de desinformação e engano. A negação plausível é a meta. Pois a última coisa que Putin deseja é que o Ocidente considere sua frota sombra um alvo legítimo para que a OTAN e a União Europeia possam agir contra. Essa tentativa de fazer parecer que nada de relevante está acontecendo fica evidente nas reações da Rússia às incursões de drones relatadas. O texto abordado revela uma intricada rede de operações clandestinas que a Rússia tem utilizado para financiar suas atividades bélicas. Embora o mundo saiba da existência da famosa frota sombra, novos desdobramentos a tornaram ainda mais alarmante. Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia tem enfrentado um rigoroso conjunto de sanções que visam desmantelar sua economia, especialmente nos setores de petróleo e gás. Contudo, as medidas impostas pelo Ocidente não pararam as operações russas, pois o país encontrou maneiras de ocultar suas atividades utilizando navios clandestinos. Recentemente a Ucrânia fez uma revelação chocante. O presidente Volodymyr Zelensky expôs que esses navios não estão apenas transportando petróleo, mas também servindo como plataformas para lançar drones que atacam países europeus. A situação se agravou, e o que antes era considerado apenas um esquema de evasão de sanções se transformou em uma nova tática militar de Putin. Os cruéis ventos da guerra sopram agora através da frota sombra, que segundo Zelensky, se tornou um instrumento de guerra. Os drones que invadem o espaço aéreo europeu estão sendo lançados a partir desses barcos escondidos. Uma nova era de tensão está em cena. A pergunta que ecoa é, até onde essa estratégia de Putin pode chegar? Os países que têm enfrentado esta nova ameaça incluem Polônia, Lituânia, Romênia, Dinamarca, Noruega e até mesmo França e Alemanha. Relatos de drones transgredindo os espaços aéreos têm se intensificado, provocando um alvoroço entre os militares europeus. Em 9 de setembro, a Polônia registrou uma série de incursões de drones, descrevendo como um ato de agressão. As defesas aéreas do país foram ativadas, derrubando várias dessas aeronaves. O que era uma simples coincidência agora se transforma em uma preocupação colossal. As negações da Rússia sobre esses incidentes são vazias. Embora o Kremlin afirme que não houve intenções maliciosas, a realidade é que a presença dos drones nos céus europeus representa uma clara ameaça à segurança coletiva da NATO. E se tudo isso não bastasse, o uso de uma frota sombra não é apenas uma manobra furtiva. Suas operações agora se configuram como táticas de guerra híbrida. A utilização desses navios como plataformas de lançamento é uma estratégia inteligente, pois eles operam em uma área cinzenta da legalidade, dificultando ações retaliatórias da NATO.
Como os exércitos europeus enfrentarão essa ameaça emergente? O que o futuro reserva para as relações entre a Rússia e a NATO? Uma coisa é certa, a situação está longe de ser tranquila e os próximos passos devem ser cuidadosamente calculados. O jogo de poder entre Putin e o Ocidente continua, e a tensão só aumenta. Com o aumento da tensão entre a Rússia e o Ocidente, o que se esconde nas profundezas do mar? A questão da chamada Frota Sombra Russa, um conjunto de navios que transportam petróleo e outros produtos, tornou-se um enigma a ser desvendado. Esses navios foram criados, de forma astuta, para driblar sanções internacionais, mas recentes revelações indicam que suas funções vão muito além do que se imaginava. Logo após a invasão da Ucrânia, diversas sanções foram impostas à Rússia, especialmente direcionadas aos setores de petróleo e gás. O objetivo era claro: desestabilizar a base financeira que sustentava a máquina de guerra de Vladimir Putin, que em 2021 lucrou exorbitantemente, com arrecadação diária de quase $500 bilhão em petróleo. Mesmo frente a isso, a Rússia se adaptou, criando uma frota que esconde a verdadeira identidade de seus navios e seus proprietários, utilizando manobras enganosas e troca de cargas para iludir o Ocidente. Até maio de 2025, estudos indicaram que a Rússia gastou cerca de $14 bilhões para operar essa frota secreta, que passou a ser responsável por 60% do petróleo exportado do Mar Báltico. No entanto, essa realidade, um segredo aberto, foi recentemente aprofundada por uma informação que abalou as estruturas do cenário geopolítico. Em um pronunciamento impactante, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou novidades assustadoras sobre a Frota Sombra Russa. As informações de inteligência indicam que esses navios não somente transportam petróleo, mas agora também estão sendo utilizados como plataformas para lançar drones contra países europeus. Uma virada inesperada que transforma a Frota Sombra em uma extensão da Marinha Militar Russa, elevando o nível de ameaças à segurança da Europa. Nos últimos tempos, a frequência de drones russos em espaços aéreos de países da OTAN disparou. Desde o alarmante incidente na Polônia, onde 19 drones foram identificados, até incursões em outros países como Lituânia e Romênia, a situação se intensificou. O que inicialmente parecia um problema de tráfego aéreo agora se revela um jogo de poder, onde a Frota Sombra se configura como uma ferramenta de guerra híbrida, aumentando a tensão entre a Rússia e a Aliança Atlântica. Mas como a OTAN lida com a situação? Embora tenha capacidade de patrulhar suas águas, a identificação dos navios da Frota Sombra e a tomada de ações efetivas se tornaram complicadas. Mesmo se um navio for flagrado lançando drones, as consequências legais são nebulosas. Um exemplo claro disso é a dificuldade da Finlândia em responsabilizar um navio russo que cortou cabo submarino sob a alegação de acidente, mostrando como as manobras da Rússia operam em uma zona cinzenta da lei internacional. Diante dessa realidade alarmante, fica uma pergunta: até onde a Rússia irá para expandir sua influência militar? Confiando na confusão que reina ao seu redor, Putin parece jogar um jogo perigoso, que pode ter repercussões catastróficas para toda a Europa. A Frota Sombra, outrora vista como uma simples estratégia de evasão, tornou-se uma ameaça iminente. E o futuro, qual será? Uma nova ameaça nos céus da Europa. O segredo da Frota Sombra da Rússia nos dias de hoje, já não é segredo que a Rússia está utilizando uma frota clandestina de navios para transportar petróleo e outros produtos ao redor do mundo. Essa é uma das principais maneiras que a Rússia encontra para financiar sua invasão à Ucrânia, mesmo que o país faça de tudo para esconder a operação desses navios. No entanto, o mistério da frota clandestina vai muito além do que se imagina. Afinal, o que está realmente acontecendo? Recentemente foi revelado que essa frota está sendo usada para muito mais do que apenas o transporte de petróleo. A Ucrânia acabou de expor um dos segredos mais obscuros da Rússia. A Frota Sombra não é apenas uma forma de escapar das sanções. A verdade é que agora, esses navios estão se transformando em instrumentos de guerra. Desde o início da invasão, a Rússia passou a enfrentar a pressão de sanções econômicas globais que visavam suas indústrias de petróleo e gás. Em 2021, o país viu suas receitas com esses combustíveis fósseis dispararem, representando 36% do seu orçamento total. Contudo, com a imposição das sanções, estranhas embarcações começaram a surgir, disfarçando a identidade de seus proprietários. A estratégia da Frota Sombra é clara: enganar o mundo e contornar as restrições. Em um relatório de maio de 2025, foi estimado que a Rússia havia investido pelo menos $14 bilhões nessa frota. Esses navios de cargas abarrotadas se tornaram a principal via de transporte de petróleo da Rússia. Mas, surpreendentemente, conforme se intensificavam as sanções,
A frota sombra se reconfigurou, começando a funcionar como uma extensão da marinha militar russa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que drones estão sendo lançados a partir dessa frota, representando um grave risco não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Os drones não são mais apenas uma ferramenta de invasão, agora eles são parte de uma estratégia militar mais ampla que ameaça toda a aliança NATO. A situação se agrava diariamente, com drones russos sendo avistados em países como Polônia, Lituânia e Romênia. Os relatos de incursões estão se tornando cada vez mais frequentes, levando os líderes europeus a discutir formas de proteger seus céus. O que Zelensky propõe é criar um escudo conjunto para defender a Europa contra essas ameaças aéreas. Mas, enquanto a Ucrânia luta por sua própria sobrevivência, quanto pode realmente contribuir para salvaguardar o restante da Europa? Assim, o que essa nova realidade significa para o futuro das relações entre a Rússia e os países ocidentais? Essa frota, com sua capacidade de lançar ataques orginosemos sob as sombras da legalidade, cria um ambiente de incerteza e tensão nas relações geopolíticas. À medida que a verdade se revela lentamente, a pergunta que permanece é: até onde a Rússia está disposta a ir para afirmar sua força, e a NATO terá coragem de agir contra essa estratégia de guerra híbrida? O jogo de xadrez geopolítico europeu está longe de terminar, e os próximos movimentos vão definir o destino da região. No cenário atual da geopolítica, o uso de navios clandestinos por Rússia para transporte de petróleo ganhou notoriedade. Esses navios, conhecidos como Frota Sombra, estão no centro das atividades que financiam a invasão da Ucrânia. Embora a existência dessa frota não seja mais um segredo, novas revelações sobre suas funções estão prestes a chocar o mundo. Por que essa frota secreta é tão importante? Desde o início da invasão da Ucrânia, uma onda de sanções foi imposta à Rússia, visando interromper sua capacidade financeira, especialmente nas áreas de petróleo e gás. Essa estratégia buscava aniquilar a base econômica que sustenta a máquina de guerra de Putin. Entretanto, algo incomum começou a ocorrer. Navios de grande porte, particularmente petroleiros, começaram a aparecer, com suas identidades ocultas. A estratégia da Frota Sombra é clara: confundir e manipular sua verdadeira operação. Cifras não mentem. De acordo com estimativas, a Rússia gastou pelo menos 14 bilhões de dólares nessa frota até maio de 2025, com 60% do petróleo cru sendo transportado por esses navios. No entanto, o que foi revelado agora sacudiu ainda mais as águas. Recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que a frota não está apenas escondendo atividade econômica, está sendo usada como uma extensão da marinha militar russa. Os drones que invadem o espaço aéreo de nações da União Europeia e da OTAN são lançados dessas embarcações furtivas. Isso muda radicalmente a dinâmica do conflito. O uso da Frota Sombra para atividades militares eleva o nível de perigosidade, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Nos últimos dias, múltiplas incursões de drones foram registradas em países como Polônia e Lituânia, criando um clima de tensão crescente. O que se pode fazer frente a essas ações? Zelensky clama por novas sanções, e Svitlana Romanko, líder da Razon Stand, também exige ações mais enérgicas dos Estados Unidos. Mas será que as sanções serão eficazes? O Reino Unido impôs sanções a 135 petroleiros da Frota Sombra, e a União Europeia já sancionou mais de 400 embarcações. Contudo, a eficácia dessas medidas é questionável, principalmente considerando que muitos desses navios operam em uma área cinza da legalidade. Mesmo que as sanções sejam aplicadas, é um fato que os navios sancionados não desaparecem, tornam-se menos ativos. Neste novo jogo de poder, cada movimento conta e a questão permanece: como a comunidade internacional, incluindo a OTAN, reagirá a essa crescente ameaça da Frota Sombra? O futuro da segurança na Europa pode depender da resposta a essa pergunta. Antes conhecíamos essa frota fantasma como uma rede sombria de navios russos, burlando sanções para transportar petróleo e financiar a guerra na Ucrânia. Agora, com drones sendo lançados dessas embarcações, o perigo se espalha, ameaçando toda a Europa. Veja o que as sanções fazem. Elas diminuem o raio de ação desses navios em 80%, forçando a Rússia a hesitar, aumentando custos e fricções. É uma resposta imperfeita, mas eficaz em moldar o comportamento desses vasos furtivos. No entanto, mesmo com essa redução, os navios ainda navegam, prontos para qualquer uso de Putin. Vamos explorar essa verdade sombria. São bilhões em dinheiro sujo de petróleo despejados nos cofres russos, com vendas ultrapassando estimativas em mais de 51%, gerando quase 500 milhões de dólares por dia em outubro de 2021.
A frota fantasma surgiu para driblar sanções ocidentais, escondendo donos com trocas de carga no mar, misturas de óleos e apagamentos de sinais. Por maio de 2025, a revista ucraniana de náutica reportou que a Rússia investiu pelo menos 14 bilhões nessa frota, responsável por 60% do óleo bruto saindo dos terminais bálticos na segunda metade de 2024, caindo para 40% em março de 2025. O cheiro pungente de combustível paira no ar carregado de segredos, enquanto motores rugem baixinho, meros sussurros no oceano vasto. Esses navios antigos e baratos eram o solo financeiro da máquina de guerra de Putin, mas hoje, são algo maior. Imagine o pavor, e se Putin usar esses fantasmas para acabar com toda a resistência europeia? Antes, revelamos como sanções cortam o arremesso desses navios em 80%, forçando Putin a recuar, mas não a parar. Agora, com drones decolando dessas embarcações, a ameaça aperta o laço. Sanções ajudam, mas não resolvem o enxame invisível. Para atingir o coração dessa operação, Europa e OTAN podem depender da Ucrânia para golpes diretos. Já começou. Em 13 de setembro, segundo a Pravda, drones ucranianos acertaram 2 navios da frota fantasma no porto de Primorsk. Eles também devastam portos no Mar Negro, cortando o suprimento de óleo indiretamente. Ataques juntos com sanções formam uma rede de defesa, impedindo que esses vasos saiam pelo mar, vital, pois se realmente lançam drones, tornaram-se armas flutuantes. No meio de 2025, a Ucrânia lançou uma onda brilhante, mirando navio após navio com precisão letal pelo mundo. Sonha à noite com homens gritando, o impacto surdo de explosões chacoalhando o convés, fumaça subindo em nuvens pesadas. E se essas batalhas forem o começo do fim para a frota de Putin? Antes vimos sanções como barreira fraca, enquanto drones da Ucrânia acertam navios da frota sombria. Agora a questão paira. O que virá disso tudo? A eficiência das sanções é debatida. Já existem muitas. Reino Unido sancionou 135 petroleiros em julho, União Europeia adicionou 105 navios no 18º pacote, totalizando 444. O 19º pode alvejar mais. Essas medidas freiam, pois navios sancionados viajam menos 80%, criando custos. Mas navegam ainda, sussurrando ameaças nas ondas frias. Ataques ucranianos e sanções se entrelaçam. Um golpe, outro embargo. Qualquer freio essencial com o vento gelado batendo na pele, o odor salgado misturado a óleo queimado. Putin divide ao invés de conquistar, criando caos com drones que voam fundo na Europa, de Polônia à França, França à Alemanha. Polônia viu 19 drones em espaço aéreo em 9 de setembro, chamando de agressão, derrubando alguns e alertando. Próximos serão abatidos. Lituânia sentiu um em 28 de julho, Romênia 2 em setembro. Dinamarca, Noruega, França, Alemanha, Letônia, Estônia, invasões noturnas, luzes piscando em céus escuros. O rugido distante de motores, o cheiro de óleo no ar, ansiedade apertando o peito. Pense no absurdo. Rússia nega tudo dizendo coincidências, mas drones em França? O véu rasga. Zelensky anunciou em 28 de setembro. Navios lançam drones contra europeus, mostrando que desses vasos sombrios vem guerra híbrida. Putin intima a OTAN, negando plausivelmente escondido atrás de mentiras. A frota não é mais só financeira, é naval fantasma, extensão da frota militar. Você imaginava Putin indo tão longe? Que segredo ele esconde para nos submeter? Antes, sanções freiam, drones atacam, mas o maior choque é a frota sombria lançando drones europeus. Agora, o futuro se desenha sombrio. Putin escolhe essa estratégia inteligente. A frota vive em zona cinzenta legal, desafiando a OTAN. Identificar navios é possível, mas abater sem provas. Dificuldade extrema. Segundo o Economist, é ameaça vermelha brilhante. Mas em uma reviravolta chocante, o que se revelou? Putin não lança apenas drones de países vizinhos ou Belarus. Usa a frota sombria como plataformas móveis, navegando mares para invadir sem ser notado. Agora a Europa inteira em mira, OTAN em alerta. E se o próximo passo de Putin for um final devastador, com drones vindos de navios invisíveis, apagando fronteiras europeias em destroços e pânico? Prepare-se para a queda. A Europa agora encara de frente a ameaça dos drones russos. Recentemente, líderes da União Europeia reuniram-se em Copenhague para discutir estratégias eficazes contra as incursões constantes desses dispositivos. Contudo, o encontro foi cercado de medidas rigorosas, incluindo restrições severas de tráfego e a proibição de voos de drones civis. Essa decisão busca evitar confusões entre aeronaves legítimas e potenciais ameaças, aliviando as preocupações de segurança durante o cimeira. Nesse contexto, os rumores sobre os drones de Putin vêm se intensificando. O que realmente está acontecendo?
O presidente russo está de fato espelhando um novo nível de complexidade nas ações de sua frota oculta, que parece ser uma manobra calculada. Ele sabe que a OTAN enfrenta um dilema. Agir contra esses navios pode resultar em uma escalada do conflito, já que as tensões entre Rússia e OTAN estão em um ponto crítico. Portanto, enquanto observa as defesas europeias, Putin continua a desafiar a União Europeia. No entanto, há um debate importante em curso. Será que os drones que adentram o espaço aéreo da OTAN estão realmente executando uma estratégia provocativa? Ou será que as incursões são resultado de falhas técnicas, talvez provocadas por ações eletrônicas da Ucrânia? Esses questionamentos revelam um cenário repleto de incertezas e o líder russo parece alimentar essa confusão intencionalmente. Zelensky trouxe à tona informações alarmantes sobre o uso da frota oculta da Rússia. Agora, o que essas revelações significam para o futuro da segurança na Europa? A proposta de estratégias contra os ataques de drones é urgente. Mas como elas serão implementadas em meio a toda esta incerteza? É evidente que, independentemente da resposta, a situação se torna mais tensa. Com a próxima reunião em Copenhague prevista para definir um plano de ataque, permanece a inquietante pergunta: a Europa conseguirá se unir para enfrentar o fantasma do leste?